Muito boa tarde, nono ano, estudantes, professores, família que sempre nos acompanham, vocês que estão em casa, vocês que estão na escola. Muito boa tarde para mais uma aula de Educação Física. Eu, professora Mara, com a professora Juliana. Cheguei, não pode cantar. Beijo, tudo bem com vocês? É melhor não cantar porque cantando, Não, é Mara. porque cantar não é o nosso forte. Assim. Ô, Mara, deixa quieto, Oi. vamos dançar que fica mais bonito. Não, hoje não tem dança também, nós estamos num outro contexto, com outro objeto de conhecimento. Mas eu vou dar risada? Vai, eu acho. Tá justo, justíssimo, bora pra aula. Então, vamos lá, nono ano, vamos de estratégias básicas para a prática das lutas. Isso mesmo, então vamos pensar aqui quais estratégias utilizarmos durante uma luta aí. Só que, claro, nós levamos tudo isso para o nosso contexto escolar. Viemos aí de algumas aulas com práticas, né? Onde a habilidade pedia realmente a prática e execução de movimentos, experimentar os movimentos das lutas. E hoje é uma habilidade retomada do 8º ano, só que agora, né? A partir das nossas aulas de hoje, a gente coloca aí o slide da habilidade no final, tá certo? Então, essa foi uma solicitação feita a nós, assim como todos os outros componentes. Então, no final, vocês têm habilidade. Mas eu venho de objetivo. Isso, Mara. E aí no ensino médio também será assim, né, Ensino Mara? médio também será assim. E como vocês já conseguem pegar também o material, já têm acesso a ela. Só lembrando que hoje a habilidade é do 8º, então a gente vai fazer aí uma retomada de algumas atividades que, inclusive, vocês, por causa da pandemia, acabaram nem fazendo aí. Então, muito bacana, muito legal a gente retomar essa questão de pensar em uma estratégia, né, para desenvolver para o contexto de lutas com brincadeiras. Então, deixar esse momento mais lúdico mesmo, mais divertido. Né? A gente agrega tudo, Juliana. Por isso que eu perguntei se eu ia sorrir. Eu acho que você vai, né? Eu também pretendo Aliás, bastante. Todos Sempre, nós, né? Isso. Todos nós, né, Mara? Todos nós. E aí a gente vem de objetivo, né? O objetivo da nossa aula hoje é utilizar estratégias básicas das lutas nas vivências práticas. Lembrando que na escola, nós, professores, acabamos dando brincadeiras, atividades que nos levem a reflexões dos golpes, dos movimentos das lutas. Então, vocês tiveram aí vivência de 3 lutas. A primeira foi o Taekwondo com os vídeos que eles puderam fazer a prática. Depois a gente veio com o Muay Thai. Depois nós viemos com o Karatê. Então, movimentos, os básicos ali dessas lutas, vocês já viram. E foi Tá tudo muito bem legal. Aí? Tá tudo bem aí? Todos desejando boa tarde. A professora Juliana, mesmo não estando aqui, né, por causa do palco, estava presente aí, então acompanhando essa parte prática. Problematização para o nono ano, Juliana, aquela pergunta que sempre a gente faz para que os alunos consigam responder até o final ou que reflitam com os colegas e professores. Nas lutas, quais estratégias conseguimos utilizar para resolver as situações durante as práticas e os treinos? Então, imagina ali no momento do confronto em que você tem o seu oponente, você precisa, além de conhecê-lo, né? Para o momento da luta, você precisa ter treinado, ter estudado, ter pensado já em estratégias que você poderá utilizar para ganhar dele. E aí, assim, é um conjunto de combinações que fazem eu ter um sucesso, né? Eu vou ter um sucesso baseado em estratégias, em formas de executar os movimentos no momento certo e de maneira correta. De maneira correta, é isso aí. Então, esperamos que vocês peguem as vivências que vocês tiverem no ano passado, no ano quando estavam no 8º, que a gente trabalhou bem esse contexto de lutas. As vivências que vocês já tiveram com os professores de vocês, das nossas últimas aulas e durante 2 brincadeiras que a gente vai fazer aqui. E hoje a gente precisa bastante também dos professores no chat, porque aí a gente vai, além das respostas de vocês, estudantes, usar o que os professores podem agregar aí. Sabe aquela aula que a gente fala das boas práticas que a gente leva para os colegas? Uma aula de contribuição. Isso. Então, atividades que também contribuem para que a gente pense
nessas estratégias. É bacana, porque a gente pode hoje pensar todo mundo junto e assim que possível, com as adaptações possíveis, fazermos aí com vocês, estudantes. Exatamente. E lembrando que estamos todos juntos no mesmo barco, né? Isso. E a gente dá o pontapé inicial e vocês aí na escola podem explorar mais essas atividades e brincadeiras. Mas a gente começa, então, perguntando para vocês, em relação às vivências, a tudo que vocês já viram sobre as lutas. Qual a importância das regras nas atividades que envolvem as lutas? Hein? Eu acho que a questão da regra, a gente já vem conversando muito com o 9º ano, já, né? Desde o ano passado, os professores vêm aí conversando com vocês. Então, a gente hoje está falando na regra da luta, mas a gente sabe que tem regra para tudo. Então, a gente está perguntando agora específico dessa importância de realmente usar as regras nas lutas. Mas por que, professora, se a gente vai falar de estratégias? Porque mesmo utilizando e pensando em determinadas estratégias, eu não posso fugir às regras. Então, aí, né, sobre a importância dela, né? Então, para que eu tenho uma regra? Né? Para que elas são importantes? Então, aí que tá. A gente tem que combinar a estratégia do jogo com as regras. Eu não posso fazer uma estratégia onde eu vou burlar uma regra. Isso. Então, não. Então, hoje aqui na nossa brincadeira, porque hoje a gente vai fazer uma brincadeira e tentar levá-la para o mundo da luta aí. E aí, nessa brincadeira, a gente vai ter algumas regras. No começo, eu acho que eu não vou pôr uma regrinha, não. Mas depois a gente vai pôr regras. E a gente tem que pensar em estratégias. Então, a regra é importante. Além disso, Juliana, vamos lá. O que falaram aí? Falaram, não, mas é que eu lembrei. Eu lembrei você chegando lá na sala, né? Porque eu fico na sala do ensino médio, a Mara do fundamental, né? Aí chegou a Mara com o negócio, e aí, vamos? Quando eu olhei, a gente já estava no chão. É verdade. Sentada no chão, todo mundo assim, trabalhando, e a Mara sentada no chão, tipo, vamos ver o que a gente vai fazer. Sim, pra ver se dá certo, né? São segredos de bastidores que a gente abre aqui para vocês. O Pro Romário diz que regra e regulamentos são importantes, prestar bastante atenção e seguir. Exatamente. Às vezes a gente fala, e se eu não fizer essa regra, hein? Não, tem desclassificado. Tem as sanções. Isso, e não tem como. Não, você não vai seguir, não vai ter vitória se infringir ali as regras que são determinadas para aquele tipo de luta. Então, a gente vai agora tentar simular 2 brincadeiras. Aí, o livro do 8º ano, como essa daí é uma retomada do 8º, ele vem com uma proposta de 3. A primeira, aí eu falo, as 2 últimas, a gente tenta fazer aqui. Pensando que, mesmo essas atividades lá no material, a gente está num momento de pandemia, então a gente tem que tomar um certo cuidado aí em relação a essas atividades de vocês, inclusive. Então, vamos lá. A primeira, Juliana, é o cabo de guerra em dupla. E então, assim, na verdade, a primeira brincadeira proposta no material é assim, os alunos estariam de costas, né? E aí a gente faria para pegar, sabe quando a gente coloca um lencinho aqui atrás, na cintura, para pegar o rabinho do colega? Aquela brincadeira de roubar o rabinho? Então, assim, dominar o colega, dominar algo que pertence ao colega. Essa seria a primeira, mas eu e a professora Juliana ficaríamos muito próximas aqui, e essa é uma atividade que deixa a gente muito próxima. Então, falando aí para vocês, tem aquele pega-rabinho, então eu acabo tendo que proteger o meu e dominar o do colega, né? Então, a gente trabalharia ali a técnica de ataque, de defesa, pensaria em estratégias para eu conseguir alcançar o pano que estivesse pendurado aqui na calça da professora Juliana e ela o meu. Mas aí nós estaríamos num confronto muito perto. Essa é uma atividade que vocês podem usar a criatividade aí para fazer, não é? Exatamente. Alguém falou dessa atividade? Não, Mara, estou falando a respeito mesmo da questão de estudar o adversário para criar estratégia. Foi a professora Mina. O professor Thiago está dando salve, galera. Salve, galera. Tá bom, Mara. Então, assim, eles estão falando da importância das regras, Mara. Isso. E aí, então, essa primeira atividade, que ela é uma sequência, seria essa do domínio, né? Eu vou dominar, algo que está com a Juliana. E aí, só que assim, ela tem que defender e eu tenho que atacar, mas também defender o meu.
E aí a gente vem com essa que a gente colocou como atividade 1, que é o cabo de guerra. Na proposta do livro, acompanhem comigo no slide. Em duplas, os estudantes sentados de frente um para o outro, encostando totalmente as plantas dos pés entre si. Então, a gente não vai estar aqui de pé, não. A gente, como essa mobilidade do 8º, remete um pouco o jiu-jitsu que eles tiveram ano passado. Tá? Então, ali, a gente vai fazer aqui o cabo de guerra, então, sentadas, as duas com o pé, o pé na outra. A gente, então, vai ter essa questão aí do afastamento. O álcool está aqui também para a gente tomar todo esse cuidado. E ao comando do professor, que somos nós mesmos, dentro de 1 minuto, os dois devem disputar o domínio de um cabo, de uma corda ou bastão. E aí a gente se preocupa com as variações que podem ocorrer por causa da pandemia, tá bom? E atenção para as regras. Nenhum dos oponentes pode levantar ou perder o contato dos pés. Tá. Ok. Você pediu, eu já estou. Você já está sentada? Sim, senhora. Então vamos lá, Juliana. Aqui está o álcool, se necessário for. Eu acho que eu já vou começar usando ele já. Nós trouxemos 2 cordas, porque é o que nós tínhamos aqui, né? Essa aqui a gente usa mais a gente já usou em outras aulas, então a gente tem essa corda aqui que é de tecido e a corda que é mais comum que a gente encontra aí na escola. O que nós fizemos? Só marcamos aqui ao meio, tá? E a gente vai depois vir com algumas perguntas referentes a essa questão de ataque, defesa, de estratégias em relação a essas atividades. Juliana, beleza? Ô Mara, Oi. o professor lá, nosso vizinho, o Eduardo Baldassi, disse que a professora Juliana está zen. Zen? Tá mesmo, tá zen. Então vamos lá, Juliana. Até parece. Como diz essa atividade, vou passar o álcool aqui também, como diz essa atividade, os dois estarão aqui, ó, com o pé aqui no outro. Ó, tem uma risca, né, para seguir, aí que a gente tem o espaço, como se a gente tivesse aí dominando o espaço do outro. Ô Mara, Oi. a o professor Sarlo, alguma coisa, falou que eu tô zen vergonha. Zen vergonha, é isso mesmo, nós estamos aqui zen vergonhas. Juliana, opa, então vamos lá, ó. Juliana, não vamos pôr todas as regras, a gente vai deixar meio livre essa primeira aí, tá bom, gente? Ó, para vocês verem algo sem a regra. Lembra? Oi, olha nos meus olhos. Tô olhando. Eu sou uma frágil bailarina, delicada, e já tô me justificando. Tá bom, eu vou lembrar. E aí, olha só, vamos combinar assim. Esse pontinho que a gente marcou, eu acho que não ficou muito visível. Dá para ver o pontinho? Dá. Isso. Tem que passar mais da metade da sua perna ou eu. E aí a gente vê quem ganha. Tá. Alguma regra? Por enquanto não, mas se a corda também arrebentar e se escapar, acontece. Vai ser lindo. Né? Então vamos lá, Juliana. Vamos. Ó, mas não tá bem no meio aqui. Não tá? Não, aqui, ó. Ó, não tá no meio. Aqui. Ok, Juliana. Por enquanto, vale tudo. Tem um apito aí, tem um treco que faz... E apita de novo, mais ou menos, ou quem conseguir, ou, né, quem tiver mais... Ó, o professor Wellington falou que tá torcendo pra você, Mara. Opa, obrigada, professor Wellington. Então vai lá, tem apito ou sem apito? Aí. Ok, vai lá, Juliana, vale tudo agora. Nossa, eu tô com medo dessa corda estourar, isso sim. Se vale tudo, eu posso... Olha só. Então, assim, Por que eu grito? Então, a Juliana gritou, ela não conseguiu... Lembra-se na aula passada, quando eu perguntei para o professor de karatê, na verdade, o porquê daquele kiá deles, e ele falou que tem toda a questão da respiração e de assustar o adversário. Na verdade, eu acho que ela... Quando fez isso porque foi brincando, você se desestabilizou. Eu aproveitei esse momento e aí eu puxei. Gente, eu sou péssima nessas brincadeiras, porque eu tenho vontade de dar risada. Tudo na vida eu tenho vontade de dar risada. Não pode. E aí, mas você já tá, chega pra trás. Porque você acabou me puxando. Ai, olha, eu sou forte. E aí a gente vem com... Então, assim, não tinha regra, valia tudo. Falaram alguma coisa? Falou que eu gritei por causa do Kiai. Não, gente, eu gritei porque Ela gritou. Então, o Kiai, na verdade, seria para ela usar contra mim, né? Eu me desestabilizar e acabar errando, mas foi o contrário. Ai, Mara, minhas mãozinhas. Minha mão doeu mais uma vez. A gente trouxe a corda verde. Vai lá, Juliana. Tá. Agora é assim, Juliana. Não pode realmente tirar. Tá. Os não dois, posso flexionar o joelho. E nem flexionar o joelho, tá certo? Tá. Tá combinado? Tá. Juliana, uma mão só.
Eita, nós. E aí a gente vai Posso dificultar. escolher? Então, é uma estratégia você escolher ou não. Eita, que tá você bom. acha? Tá bom, já escolhi. Pode apoiar a mão atrás? Eu acho que não. Tá. A gente deixa sem esse apoio da mão atrás. Mas é uma regra que a gente vai usar, que poderia deixar com o apoio da mão. A E aí? professora Nathalie está dando aqui uma ideia aqui para mim. Botou concentração para Juliana. Concentração. Concentra. Então vamos lá, Ju. Tá. Começou a hora que soar. A hora que fizer o apitaí. Então, como estratégia, eu utilizei minha mão mais forte. Eu tô com medo de você escapar com isso daí e vir em mim. Não, aí eu coloquei a outra mão. Então, o que aconteceu comigo? Desculpa. Sem querer, eu coloquei a outra mão. O que aconteceu? Inconscientemente. Mas eu burlei aí uma questão de uma regra, não deu certo. Não é? Então, se fosse na questão do momento da luta, o que aconteceria? Você seria eliminada, desclassificada. Ou perderia ponto em determinado golpe, ali, movimento. Ficou claro, só poderia ser com uma mão. E aí eu acabei usando a outra, mas foi sem querer. E aí isso acontece. Na verdade, eu vou te contar. Na primeira vez que eu perdi, é que eu queria mostrar minha flexibilidade. Ah, tá. Não. Então vamos lá. Nenhum dos oponentes pode levantar ou perder o contato dos pés. Acho que tranquilo aí, vocês depois vão poder reproduzir, porque a gente vai pensar algo sobre essas variações que fizemos aqui. Algum professor conhece uma outra atividade de cabo de guerra e de domínio de espaço? Citaram, Mara, deixa eu ver... A professora Juliana brigou comigo aqui, falou, bailarinos não são frágeis. Eu tinha que arrumar alguma desculpa na vida, entendeu? Foi essa a ideia. Mas alguém... Aqui, achei. O professor Anderson. Já fiz esse cabo de guerra com a minha turma, amarramos um lençol no meio. Eu acho que para delimitar mesmo o espaço. Mas nós poderíamos fazer, Juliana, na verdade, o cabo de guerra ajoelhadas. É uma opção, tá? Assim, com a perna aberta assim, ó, e realmente trabalhar a flexibilidade. Isso eu tô falando sério. Lembrando aí das coisas do balé, a gente tinha mania de brincar de serra, serrador. E lembrando aí, pra que fazer o atleta também trabalha o lutador, as capacidades físicas. Então, assim, o brincar do cabo de guerra, nesse momento da pandemia, se a gente tomar o cuidado, a gente acaba mantendo aí o distanciamento. Lembrando que o cabo de guerra é uma brincadeira que a gente deve tomar um determinado cuidado aí para que não se machuquem, tá bom? Sempre com orientação do adulto, e aí, se tiver no momento do contexto escolar, dá para fazer. Mas pensando em algumas, a questão do pensar na estratégia, de o que nós usamos aqui para vencer, né? E aí tentar levar isso para a luta, é isso que é importante. Ô, Mara, oi. O professor espalhar... Regazo falou briga de galo, de cócoras, derrubar a colega sentado e empurrando com as mãos. Professor... Sim. Rosinei, estava no final aqui. Sim, professor. Aí, só que nesse contexto, a gente ficou pensando em várias atividades, várias brincadeiras que nós faríamos no contexto de luta. Ali, de cócoras, e aí tentar derrubar o oponente, não é? Mas aí a gente vai ter a questão do muito contato. Né? Então, aí a nossa preocupação. Mas essas variações, elas nos remetem até pensar bastante na questão das estratégias. Porque, assim, eu tenho que me manter equilibrado, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que desestabilizar o oponente para que ele caia. Então, de que forma eu faço essa desestabilização? Né? Eu canso o meu colega ficando ali só na defesa e quando ele der uma brecha, eu ataco. A mesma coisa aqui no cabo de guerra. Eu poderia fazer de ficar, eu usar como estratégia, fazer de conta que ela cansar. Então, vai e puxa, vai. Cansar o oponente para, de repente, eu vir com uma puxada final. É uma estratégia a ser pensada, a ser utilizada, né? E a questão nós temos sempre o oponente, eu tenho que atacar, mas eu tenho que me defender. Exato. Então, eu ia usar o que há, sabe, gente? Mas para ver se eu distraía ela e conseguia fazer, porque... Pelo que é dito, pelo que a gente viu, ele funciona nesse caso. É uma estratégia. Mas a estratégia dela foi ficar olhando para mim assim, ó, e me fez ir. Né? Então, olha só.
Vamos lá, para depois a gente conversar um pouquinho mais com eles. Disputa de bola. Então, na verdade, nós teríamos apenas uma bola, Juliana, em duplas. Os estudantes poderão estar sentados, ajoelhados, agachados ou apoiados com apenas um joelho no solo. Devem se posicionar no solo da maneira mais confortável para a disputa. O objetivo é que, ao comando do professor, dentro do tempo de 1 minuto, passem a disputar o controle da bola. Atenção para a regra, os estudantes não devem se levantar durante a disputa, mas seria uma bola com um confronto direto em que eu teria que dominar, né, o meu oponente, pegando o objeto que ele está segurando. Ela teria que me dominar e a gente estaria muito próximo ali no confronto muito direto. Beleza. E aí, vendo algumas atividades, pesquisando, vendo o que o pessoal faz muito, a gente pode simular aí disputa, né, a disputa de coisas do território, usando estratégias também. Então, a gente trouxe bolinhas aqui, ó, de ping-pong, cedidas pela professora Fran. Será que estamos com um número igual aí, Ju? Eita, nós vamos ver. 2. Acho que mais ou menos, né? Deixa eu ver. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25. 3, 24. Gente, olha só, é 9º ano, mas imagina vocês brincando aí, se divertindo, bem bacana. Em casa, se tiverem material, podem fazer até as bolinhas de papel, não tem problema. Juliana, eu tenho que dominar as suas bolinhas, porque a gente não vai poder fazer esse confronto aí. Eu vou deixar para eles as questões, quer ver? Aqui, ó. Quais movimentos foram utilizados nas atividades que podem ser associadas aos golpes das lutas? Eu gostaria que vocês refletissem aí sobre eles. Que estratégias usamos nessas práticas, nessas atividades? As estratégias utilizadas nessas atividades podem ser associadas às práticas de luta? E aí, será que dá para vocês estudarem o que a gente propôs aqui e levar, então, para o contexto de luta? Ô, Mara, acho que legal. E a gente termina brincando, tá? Dominando o território uma da outra. Tá, eu acho legal e acho legal também o que o professor Paulo falou. Que se for em casa, se eles estiverem em um contexto dá de pra casa, fazer. dá pra fazer com a família. Dá pra então fazer. Você pega lá, eu, meu marido e mais 3 crianças. Nós 5 já vira festa. Então dá pra fazer essas brincadeiras aí, de maneira em que a gente vai indiretamente construindo regras juntos, adaptando, e formando estratégias. Em conjunto vai ser melhor ainda. Habilidade para os professores, vocês podem printar aí. Então é planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as suas características técnico-táticas. Então, pensar no desestabilizar o oponente agachados de pé, depende da luta, né? E aí, transpor tudo isso, utilizar, continuar. Queria poder ter mais tempo, ainda mais aulas para a gente ficar em cima desse trabalho, mas vale a pena, porque nós trabalhamos juntos, então a gente vem com a aula e vocês aí dão a continuidade. Beleza. Certo, Juliana? Tá. Você tem bolinhas, eu tenho a minha, a gente vai ter. Eu vou ter que tentar dominar as suas de cócoras e assim, né, para a gente... nós não vamos nos tocar. Então, o domínio será aquela que tiver mais bolinhas ali, só para a gente terminar. E eu vou pôr minha máscara, porque vai que a gente se aproxima. E a gente termina aí com... Você deixou tudo colocar? Juntinho, vai ser mais fácil para mim, hein? Não, calma, eu não vou ler uma estratégia. Estava esperando você acabar de falar. É só porque eu vou ter que ir no território dela, dominar o que é dela. Então, é bem isso mesmo da luta. A questão do ataque, do domínio... E eu tenho que trazer as bolinhas dela, a maioria para cá, entendeu? Então eu vnão usar algumas, não pode levar para muito longe, não. Isso que eu ia falar, você está jogando suas para fora do palco. Não. Gente, mas foi sem querer. Então, ô Juliana, ó você também. Então, vai lá. Não, meu celular tá ali, cuidado com o meu celular. Então a Juliana, eu tentaria desestabilizá-la. Não, a gente não pode ter esse toque. Eu vou desestabilizar a Juliana dominando o que é dela. A mesma coisa ela de mim. Você jogou para longe, né? Não, menina. Então vai lá. E a gente pode usar estratégia, porque ela só pode vir de cócoras e você também. Tá. E eu também. Tá, ok? Mara. Vocês vão avaliando aí, então... Calma aí, que você tá mais perto do que eu. Mas ninguém falou que eu não podia. Pode? 1, 2, 3 e já. Desculpa aí, Juliana.
Ô, Juliana, você tá de cócoras? Eu tô! Desde quando isso é cócoras, minha filha? Eu tô! E aí? A professora Juliana tá de cócoras, gente? Tô! Levanta, levanta, levanta. Eu dominei mais a sua, ó. Olha não, a minha foi até pra lá, pra baixo, ó. Gente, eu dominei mais, aquele campo tem mais bolinha. Vamos acabar a aula brincando de Não, Juliana. malabarismo. É ataque, é domínio. Como diz o diretor Danilo, quando vocês estão com bolinha, é bagunça. Ele nem tá aqui. A Ju não respeitou as regras. Não respeitou, né, gente? Eu estava de cócoras, mas eu tentei atrapalhá-la ali com a perna, vocês viram? Gente, mas eu não conseguia me movimentar. O que falaram aí? É beijo pra vocês. Beijo, tchau. Acabou com o meu joelho. Exato, eu tenho 2 coração. cirurgias no joelho. Beijo, tchau. Ai, deixa eu tirar. Beijo. Tchau. Quase que eu soltei 2 palavrão. Você viu? Posso falar? Bom, a recuperação nos dias de hoje, ela é uma oportunidade para os alunos no avanço da sua trajetória escolar e que tem como foco central o protagonismo e o projeto de vida do aluno. Quando nós falamos de recuperação, ela soa mal para as pessoas, até mesmo para os alunos. Porém, é um recurso fundamental que ajuda o aluno a melhorar no conteúdo que ele não foi tão bem. Recuperação em tempo de pandemia está sendo muito bom. O sentimento que você tem quando você está na escola de aprender, de você realmente tirar todas as dúvidas quando você tem. Eu estou aprendendo bem rápido, estou focando bem e acho que tem sido muito bom a recuperação. Foi muito importante para o nosso aprendizado. Quando a gente está na escola, a gente tem um carinho, uma facilidade da gente aprender, por causa da afetividade entre os professores. Foi muito gostoso ver o rostinho de cada aluno, ver o carinho deles comigo e também, né, da gente com eles. Foi maravilhoso.